Naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Programa, tá vendo? Programa maravilhoso. Começa com Que música. forma boa de começar. Bom dia, o céu já nasceu lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, está começando mais um episódio desse. Eu sou o Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Começamos em ritmo musical. Começamos aqui falando um pouquinho sobre patrocínio, sobre tira esse nome, coloca esse nome e tal, não sei o quê. Aproveitando que a gente está falando de patrocínio, tô com a camiseta da outra casa. Daqui paga as continhas, por enquanto. Um dia o Tailgate pagará as contas, mas enquanto estou com a camiseta da empresa que paga as continhas. Obrigado, Yaman, por pagar as minhas continhas, é isso. Enfim, boa noite a todos. Luquiba, você reivindicou tanto que você segue aqui em cima, tá vendo? Mas tudo bem. Quando eu voltar de viagem, a gente já inverte de novo. Fernandão já vai para cima, você vem para baixo, e a gente faz aquele... sobe e desce gostoso aí, aquelas movimentações maravilhosas que a gente gosta muito. Como semana passada, mesmo o Fernandão estando abaixo, eu comecei por ele. Boa noite, Luquiba. Como o senhor está? Você está bem? Já avisou a Jó? Já está com janta pronta? Tá tudo certo? Hoje tranquilo. Eu mesmo fiz a janta. Eu só aviso que a minha internet não está bem. Já te aviso isso. Não sei se dá para perceber, então estamos aí sobre aviso. Eu tô com essa camisa aqui também, de um dominicano lindo, maravilhoso, que é a maior contratação de free agency da história do Boston Celtics. Esse cara é uma lenda. Eu queria muito que se aposentasse, né, para não ver o desgosto de ver ele jogar por um rival, mas o Celtics não tem condições de segurar ele, então compreendo se ele precisar buscar caminho em outros lugares. Mas tirando isso, vamos lá, não vamos ficar enrolando, que tem bastante coisa para a gente falar e assunto bom também. E aí, Fernandão, precisando... Como estamos? Como estamos? Eu tô precisando procurar uns medicamentos, só que eu tô aqui em Singapura, então não sei o que eu faço. Patrãozinho, Luquiba, todo mundo que veio e ouve a gente aqui no Zonecast. Nesse exato momento eu tô livre. Tô em casa, mas se eu quisesse estar na rua, estaria também, sem problema nenhum. Apesar de ter passado as 19 já, né? Isso, apesar de já ter passado as 19, então quer dizer que eu tô livre. Isso quer dizer que eu tô livre. Isso é importante. Não tô tomando nenhum suplemento, porque problemas aí com a empresa que eu comprava suplementos, agora não vai dar mais. Mas nessas coisas de basquete que nós vamos falar hoje, sobretudo, né, é muito tradicional em alguns países da Europa as torcidas serem chamadas de ultras, né? Os ultras. Verdade. Muitas vezes você torce, as coisas não dão muito certo, você fica com dor de cabeça e você vai à farma, né? Ultra farma, essas coisas acontecem, então vamos em frente, porque a piada foi horrorosa. Foi tão horrorosa que se fudeu. A do Fernandão garimpou ali, ó. Tá vendo? A do Fernandão Veja só o poder de Sidney Oliveira. Eu falei, se fudeu outra farma, a internet caiu. Veja só. Que coisa maravilhosa, tá vendo? Tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Começou a censura. Que absurdo esse país. É isso, não posso falar nada. Mas, enfim, eu tinha mais uma coisa para falar. Você falou de ultra... Você falou de... eu não lembro, eu perdi a piada, porque essa internet bagunçou, ficou maravilhoso, mas tudo bem. Eu não perco, o que eu não perco aqui são as maneiras. Então, por favor, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter e Tailgate Zone também no TikTok. Estamos lá no TikTok. E, para você, apesar de eu ter feito caquinha na semana passada, quando eu subi o podcast, e não ter subido com vídeo no YouTube, depois eu arrumei, depois de 1 horinha ou 2 horinhas que ele subiu, eu arrumei. Então a gente perdeu até um pouco das estatísticas, já tinha uns 14 views quando eu tirei. Mas enfim, a gente perdeu um pouco das estatísticas dessa semana. Mas a gente também está no YouTube. Então, se você quiser
nos ouvir e nos ver, estamos lá no Tailgate Zone BR. Então, se inscreve no canal, dá um joinha nesse podcast aqui, ativa sininho, deixa comentário, faz tudo que você puder e mais um pouco para ajudar a gente, para ajudar o algoritmo, esse algoritmo tão maravilhoso das Big Techs, entendeu? Que a gente voltou a discutir graças ao glorioso Felca, que também chama Felipe. Isso é muito bom. É isso aí. O que eu gosto, Fernandão, de mim e de você, é que a gente tem um espaço publicitário na testa também. Eu acho isso incrível. Então a gente pode usar aqui para dizer várias coisas. Eu acho isso muito bom. O que você acha? Inclusive, eu estava só coçando aqui quando você estava falando das Big Techs, mas entendi. deu tudo certo. Perdão, olha eu aqui querendo xingar a Big Tech, eu trabalho com tecnologia, mas tudo bem. 6 minutos aqui de muita enrolação, já teve cantoria e tudo mais, então a gente vai começar o podcast agora, mas antes eu queria fazer um aviso muito importante. Vocês já viram falar em doença pré-férias? Eu peguei essa desgraça, então eu tô tossindo que nem um retardado, que nem um maluco, que nem um fumante de derby, é basicamente isso. Então, assim, derby azul, que é o pior de todos. Então, tá dose. Então, qualquer coisa, eu vou ter que parar o que eu tô falando e tal, então já deixo avisar aqui a todos. Gosto de começar dessa maneira agitada, estou um pouco agitado hoje, tomei café, fazia muito tempo que eu não tomava café, já virou um TDAH show, então vamos para o podcast. Primeiro assunto do dia, a gente vai falar de seleção brasileira de basquete, seja a masculina e a feminina. Estamos em caminhos bem diferentes para as duas, né? Podemos dizer isso, mais ou menos. Enquanto a gente vê a masculina ali ainda com uma rebarbinha de uma geração que já passou há muito tempo. Não, o Huertas não foi convocado essa uma vez. Então, sim, temos uma rebarbinha aí de uma geração que ainda tem Caboclo, que ainda tem esses caras aí de 29, 30 anos, e uma geraçãozinha que começa a entrar aí, que o Iago já é um pouco mais novo, a gente também tem o Alessanco, né? O Matias Alessanco aí que agora é a nossa principal estrela, é a nossa principal promessa, vamos dizer assim. A gente vai muito ouvir falar desse nome ainda, esse moleque é absurdo. Mas enfim, a gente tem um mix, mas não é um mix tão de renovação. A gente ainda tem uma geraçãozinha mais antiga, a gente não viu nem tanta renovação nessa última convocação para a AmeriCup. Já a seleção feminina é uma renovação gritante. A gente tem ali agora, a gente pode até falar que Damires e a Camilona são as nossas, entre aspas, veteranas confiáveis na seleção. E depois a gente está vendo muitas meninas chegando e é uma renovação bem interessante. E a ideia é a gente falar um pouco sobre isso, do que a gente tem reparado, trazer algumas coisas que aconteceram nos últimos meses, né? Por exemplo, a seleção masculina ganhou o FISU. FISU é um campeonato mundial não posso falar que são seleções brasileiras, seleções americanas, mas são seleções de países e também relacionadas a universidades. Então, é um campeonato universitário. E o Brasil ganhou com maestria sobre os Estados Unidos, né? E numa virada, assim, espetacular, um jogo absurdo. O Reinan, eu falo Reinan sempre, mas é Renan, né? Mas eu falo sempre Reinan, porque eu gosto de destacar que tem um Y no nome dele. Então, jogou muito, inclusive nessa final, e é um cara que tem se destacado bastante pela seleção. Também faz parte desse modelo de renovação que a gente vem falando. Mas, enfim, é isso. Eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês veem disso, se vocês... Primeiro eu quero saber o que vocês veem da seleção, depois eu vou entrar em outros assuntos que eu acho que vale muita atenção. Fernandão, tua opinião sobre as duas seleções, a masculina e a feminina, e como a gente está aí para o nosso futuro no basquete brasileiro. Você deu uma bela caminhada aí, né, nessa coisa da transição, né, geração, da mudança. A gente já tem uma seleção feminina já bastante jovem, com seu elenco fundamentado, né, no basquete universitário estadunidense, com a Camila, talvez a grande expoente, grande farol, porque já é uma realidade consolidada, talvez ainda não consolidada, mas é uma realidade do basquete brasileiro nos Estados Unidos, é uma jogadora relevante na WNBA, e eu acho que
com base nisso e pensando nessas jogadoras, né, nas que atuam na WNBA e nas que atuam no basquete universitário estadunidense, eu acho que a gente pode vislumbrar um bom futuro para a seleção brasileira de basquete feminino. Por outro lado, eu ainda tenho um pouco de preocupação sobre o basquete brasileiro feminino. Acho que a gente precisa ter bastante clara essa distinção entre o que vai ser a seleção brasileira feminina e o que ainda não é o basquete brasileiro feminino, né? Porque a gente vê ainda aqui bastante dificuldade na liga, na LBF, ainda, até acho que a última temporada tinha uma rixa ainda entre duas ligas que agora me parece que se fundiram ou estão em vias de se fundir. Eu conversei um pouco com a Ailton, como eu te falei, né? A Ailton é o meu grande mentor de basquete feminino no Brasil, mas basquete feminino brasileiro mesmo, do que acontece aqui, que é o cara que vai aos jogos, e não só vai aos jogos, mas ele tem uma ótima relação com as jogadoras brasileiras aqui do basquete brasileiro, entrevista, publica textos. Então, eu estou praticamente aqui reverberando uma preocupação que também é uma preocupação dele, que é de ter um basquete brasileiro feminino ainda problemático, precário, mas ter uma seleção brasileira feminina de basquete que tem muitas boas possibilidades. E eu acho que o basquete feminino está nesse limiar entre a gente saber que o basquete de seleção tem um bom futuro com todas essas jogadoras que estão aparecendo, que vão aparecer ainda, e que o basquete brasileiro ainda carece feminino pelo menos, carece ainda de uma melhor sustentação. Por outro lado, o basquete masculino brasileiro, em nível nacional, na nossa liga, é uma liga já que tem a sua consolidação, que tem o seu nome, né? Tem televisão por trás, tem bons patrocinadores, a grande maioria dos times se sustenta já há bastante tempo. A gente tem aí os times que sobem e alguns times, como por exemplo o Vasco, né, que ano passado fez uma boa campanha, mas depois, já no final da última temporada, rolou primeiro uma conversa de que o time ia se desfazer porque não tinha mais patrocínio. Se sustentou para a NBB desse ano, mas perdendo vários jogadores importantes, que o time talvez não tenha recurso suficiente para poder manter esses caras. Eugênio, por exemplo, que foi um grande destaque do Vasco na temporada passada, foi negociado. O time sobrevive, mas essa temporada já vai ser uma temporada menos brilhante do Vasco em relação ao que foi no passado. Então a gente tem uma NBB muito sólida, tem nomes importantes internacionais jogando, né? Eu acho que a gente precisa ter fundamentalmente o Didi. Eu acho que é um cara que, quando a gente vê os jogos dele aqui no Brasil, é um cara que sobra. É impressionante o nível de basquete do Didi aqui no Brasil. Mas, por outro lado, a gente viu que ele teve problemas de adaptação, ou mesmo de mostrar o seu jogo, tanto na passagem dele pela Austrália, que foi ali e ainda não aconteceu no basquete da NBA. Eu acho que o Gui Santos, né, que vocês colocaram aqui, que ele pediu para não jogar, e aí são dois caras que a gente precisa olhar como as referências de futuro do basquete brasileiro masculino, que, embora tenha no Brasil uma melhor estrutura, eu ainda acho que essa transição da geração mais antiga de Raulzinho, de Huertas, do próprio Marquinhos e outras figuras, ainda está custando acontecer a transição final, porque o Brasil ainda depende um pouco desses caras. Não dá para você fazer uma passagem completa para a próxima geração, porque a gente sabe que alguns espaços em branco ainda precisam ser preenchidos, e é justamente com a história desses caras mais antigos, embora o Marquinhos já tenha se aposentado, né? O Marquinhos jogou no Vasco na temporada passada e não joga mais porque se aposentou. Parece até que vai virar comentarista de TV, se não me engano. Então, eu acho que a gente tem momentos invertidos no basquete brasileiro feminino e masculino. A gente tem uma liga masculina forte e uma liga feminina fraca, e uma seleção brasileira feminina de basquete com, eu não posso dizer forte, mas com potencial de ser muito forte, e uma seleção brasileira masculina de basquete que
pena um pouco, mas que tem um momento que vai acontecer, porque você falou da Universidade, né, a vitória em cima dos Estados Unidos, não só pela vitória, mas como foi a vitória, né, perdendo de 26 pontos, conseguiu uma virada, fazendo 94-88. Teve um outro torneio que o Brasil jogou também na Ásia, e venceu. A seleção sub-15 do Brasil de basquete masculino também tem tido bons resultados internacionalmente. Então a gente sabe que é alguma coisa que vai acontecer, mas que nesse momento a gente olha talvez para o basquete feminino com um pouco mais de coragem e melhor futuro, e a seleção masculina de basquete ainda precisando trazer um pouco do seu passado para poder garantir um futuro melhor. Muito bom. Essa que você comentou da Ásia é a Solidarity Cup, que aconteceu na China. Foram 4 jogos, 3, 4 jogos. Eu esqueço dessas reações do MacBook que estão aparecendo aqui no meu lado. Mas, enfim, foi na China, foi bem interessante. E eu até pensei, sou próximo, vou tentar assistir, mas era inviável por conta de valor de passagem. Mas foi interessante também. Não foi uma seleção completa do Brasil, né? Foi meio que um catadão ali de jogadores misto de quem iria para a AmeriCup e quem, como se fosse um treino para a AmeriCup, e também de quem jogou a seleções de base e tal. Mas foi bem interessante. Luquiba, a que ponto chegamos, né? Há poucos, sei lá, alguns anos, a gente estava comemorando a Stephanie chegar na WNBA. E agora a gente não vê nem a Stephanie listada na seleção, mas a gente está falando de uma seleção feminina com muito potencial. E a gente está vendo a Camila brilhando absurdamente na WNBA. Eu não lembro agora se ela já aumentou para 8 jogos seguidos com duplo-duplo, mas assim, ela está fazendo uma temporada incrível, assim, acima da média. Então, claramente, como guardadas as devidas proporções e como o Fernando... Nem guardadas as devidas proporções, eu estou usando a expressão errada, mas levando em conta o que o Fernandão falou, a gente pode ter uma liga fraca aqui, mas a geração parece muito boa. Tudo bem que é uma geração baseada ali nos Estados Unidos, né? Porque vai muitas das meninas na universidade de lá, acabam jogando fora, tal. Tem a Tainá, que jogou muito tempo em Portugal também. Mas é interessante ver isso, né? É interessante e é preocupante. O Fernandão foi brilhante, né, no comentário, assina embaixo. Eu só não tiro tanto crédito da seleção masculina, porque, assim, se você for pegar as seleções masculinas mundiais, todas fortaleceram muito. Você tem muita seleção boa hoje, né? E aí o nível subiu bastante, que antes era Estados Unidos e o resto que se vire. Hoje não, hoje tem muitas seleções boas, então o Brasil acaba patinando por conta disso, porque você tem que disputar sempre com muitas seleções boas, e aí às vezes isso peca um pouco, mas eu estou um pouco otimista com a seleção brasileira masculina, não para Los Angeles, acho que mais para frente, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Primeiro a gente conseguiu fortalecer nossa Liga Nacional e agora, daqui a pouco, a gente começa a colher os resultados. Eu disse que é preocupante feminino porque a gente está vivendo um movimento antimigratório, né? A gente tem o Trump com todas as coisas que ele está fazendo, a gente tem países europeus que estão enrijecendo o movimento imigratório, e aí é o que você falou, essas meninas todas estão aparecendo fora do Brasil, e aí o que isso vai estimular outras meninas a aparecerem fora do Brasil? Isso acaba sendo preocupante, porque é uma geração muito, muito, muito promissora. Você falou dos nomes, né? Inclusive da Stephanie, que infelizmente acaba sendo a mesma posição da Camilona, e aí acaba perdendo tempo de quadra mesmo. A Bela Nascimento também, que fez um campeonato fantástico e também, para mim, tem um baita de um futuro promissor aí para a gente. Mas todos esses talentos estão aparecendo fora do Brasil. E se você não tem organização aqui na Nacional, não vai se sustentar. Porque a tendência é cada vez menos ter essas imigrações, e aí a gente não vai mais conseguir depender desse desenvolvimento fora do Brasil. No Brasil a gente não consegue desenvolver talento.
aí eu acho que vai ficar complicado. Porque assim, é uma pena porque eu estou muito empolgado com essa seleção. Eu acho que a seleção vai fazer um trabalho muito bonito em Los Angeles, mas vamos ver até onde elas vão conseguir ir e até quanto essa geração vai conseguir render. Na masculina, eu acho que está engatinhando, mas pelo menos tem, eu acho, um caminho um pouco mais aberto do que a feminina. A feminina já está mais avançada mesmo nesse desenvolvimento, mas eu fico preocupado por essas razões. A gente não tem uma liga feminina forte, mas eu acho que, de qualquer forma, a gente já começa a ter sinais de que a gente está buscando alguma coisa, pelo menos. Porque quando você fala que que a seleção feminina trouxe uma técnica americana, trouxe a Pocket Chaney para o Brasil para treinar a seleção, você vai imaginar que minimamente vão investir no basquete feminino no país. Pelo menos me dá a sensação de que será investido, me dá um sinal de que será investido. Então, eu acho que é um bom começo. Na seleção masculina, me dá bronca da gente ainda, apesar da gente ter uma liga nacional forte, a gente não conseguir nem desenvolver os caras nem fora nem dentro. Parece que optam por outras coisas, optam por outros esportes. Não sei, mas assim, me deixa um pouco esse pezinho de enraizar sempre, trazer. Porra, o Huertas jogou a Copa do Mundo pra gente com 40 e tralala anos, sabe? Assim, tudo bem que o Huertas continuou jogando bem, em alto nível, ele foi até MVP esqueci agora, da Liga Espanhola, sabe? Então, assim, o cara tá jogando em alto nível, mas, assim, ficar preso a isso, eu acho que é dolorido. E aí, eu queria trazer um ponto que eu achei interessante, dos convocados não, a pré-lista, né, para a America Cup, são 16, na verdade agora são 15, não são mais 16, que vai baixar para 12, e aí dentro dela a gente pega que dos que estão na lista ainda, né, a gente tem o Iago, o Lucas Dias, que o Fernandão é apaixonado por ele, o Caboclo, né, o Jorginho, o Benite, o Léo Mendel e o Mãozinha. Esses 7 estiveram em Paris. Ok, é uma bagagem. Só que quando você pega desses 7, a gente está falando de o Mãozinha com 24 anos, o Iago com 26. Todos os outros têm no mínimo 30. Então, assim, você deu bagagem para 2 e só. E aí, beleza. mas tem o Gui Santos que é jovem, tem o Didi. Beleza, Didi e Gui Santos pediram dispensa. Não vão jogar a América pelo Brasil. O Gui Santos, pelo motivo óbvio, tá na NBA, tá tentando ver como vai ser o futuro dele no Golden State Warriors. Não dá nem para culpar, porque assim, é a chance da vida do cara. O contrato dele é peanuts, sei lá, 3 milhões ano, não sei. Perto dos outros que tem lá, o cara tá tentando fazer a dele. Não dá para julgar, né? É que nem o Eric fala. Não dá para julgar isso, né? Agora o Didi eu não entendi o motivo da dispensa e aí me deixa até um pouco chateado, assim. Mas aí também entra no que o Fernando falou, né? É lamentável, não é lamentável, talvez eu estou sendo muito forte aqui com o cara, mas ele não conseguiu jogar fora do país de maneira ok, e ainda teve, quando foi para a NBA, ainda teve o caso lá de doping e tal, então assim, uma situação complicada, assim, então fica meio que uma decepção, né, a chance de aparecer e não consegue aparecer. Agora, na feminina, é muito interessante, cara. É uma média de idade baixíssima. Você chegar numa final de America Cup, se chegar na final invicta, sem perder nenhum jogo, então ganhou todos na fase de grupo, assim, amassando as adversárias, chegou na final com os Estados Unidos, jogou de igual para igual, mas acabou perdendo. E aí você vê, tipo, a Camilona sendo dominando os rebotes, você vê a Bela sendo a segunda maior pontuadora do time, que é o que o Luquiba comentou, você vê a Damires liderando em pontos, tudo bem que a Damires já é um pouco mais velha, tá jogando muito no Fever também, assim é absurdo. Então, dá uma aliviada. A gente tá falando de jogadoras de 24 anos, 19 anos, tem a Manu também, que a gente falou muito pouco, sabe? Que também tá jogando muito com 19 aninhos. Então, é bem interessante, me dá muita esperança, e é o que eu falei, já dá para cravar aqui, para mim, essa seleção feminina vai para Los Angeles.
e vai ser um negócio legal de assistir. A masculina, a gente achou que não ia nem para Paris. E eles fizeram o que fizeram e foram. Então eu não duvido de mais nada da masculina. Ainda mais com o nosso glorioso técnico, que nunca sai da gente, né? Ele vai embora, mas volta depois. Então é assim. Esperar. Eu quero ver como vai ser essa AmeriCup agora para o time masculino, né? Começa... eu perdi a data agora. Mas vai começar próximo, acho que é 26, 27 também. É próximo do Eurobasket também. Começa basicamente na mesma semana. Então vai ser interessante acompanhar também o caminho aí da seleção masculina. Eu acho que era isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Não, eu queria só... Você estava falando, eu não quis abrir o microfone e interromper quando você falou da contratação da Pocket Chatman como a técnica da seleção brasileira, e que isso, brasileira de basquete feminino, e que isso, pelo menos para você, indica, né, que haverá investimento no basquete brasileiro feminino, nacional, aqui, da Liga Brasileira de Basquete, LBF. Eu já olho com um olhar um pouco pessimista, sabe? Eu acho que o fato de você ter trazido uma técnica estadunidense quer dizer que você vai olhar para jogadores que jogam nos Estados Unidos porque você quer construir um estilo de jogo muito próximo daquilo que é o estilo de jogo da WNBA. Porque seria até injusto com as jogadoras que jogam aqui no Brasil, na LBF, você exigir um nível de basquete, aí é difícil falar isso porque vai soar até negativo, mas assim, você exigir um nível de basquete que elas não têm ainda. Não tem não porque não sejam capazes, não tem porque não foram expostas a essa situação. A competitividade, né, da Liga, da LBF, é uma competitividade nivelada por baixo, infelizmente é nivelada por baixo. Então, quando eu vejo a contratação de uma técnica estrangeira, e eu acho que é maravilhoso, porque nós estamos falando de uma geração e de jogadoras que já estão profundamente familiarizadas com o estilo de WNBA de jogo, eu acho que faz todo sentido. Como a gente falou aqui, nós estamos olhando para a seleção brasileira de basquete feminino. Se a gente está olhando para a seleção brasileira e é ali que tem a maior potência, maior potencial de não sei se de título, ou pelo menos de fazer bons jogos, de disputar Mundial, Olimpíada e tudo mais, você tem que trazer alguém que seja capaz de fazer com que aquelas jogadoras se sintam muito à vontade no estilo de jogo que elas vão fazer. Eu acho que talvez tenha sido esse o maior problema anterior da seleção brasileira masculina de basquete, é que a gente tinha um monte de jogadores de NBA e você queria tocar nos caras um jeito FIBA de jogar. Claro, o Mundial é FIBA, a Olimpíada é FIBA, claro, eu sei disso. Mas a questão é que, você muda muito o jeito que o cara joga. Talvez se a gente tivesse trazido um técnico mais familiarizado com o estilo NBA, pudesse ter dado mais certo na época ali de splitter, de Raulzinho, de Nenê e de Varejão e tudo mais. Talvez pudesse ter dado mais certo. Porque era aquela lá uma geração muito parecida com essa geração do basquete feminino, né, da seleção brasileira feminina de basquete. Então talvez eu vejo muito mais a Chatman como uma pessoa que vai trazer ou que vai consolidar o estilo WNBA de jogar dentro da seleção brasileira, mas eu não sei o quanto que isso vai reverberar positivamente no basquete nacional. Eu tenho dúvidas se isso vai de fato acontecer. É um bom ponto também. É um bom ponto. Não analiso por esse lado, mas é um bom ponto, sim. Realmente um bom ponto para até a gente ficar de olho como vai ser isso. E aí é curioso. Eu fui olhar a lista da seleção feminina e a gente pega das 12 convocadas, a gente tem a Alana, que joga no Corinthians, a gente tem a Karina, a Kaká, né, que joga no Sampaio, a gente tem a Emanuele, que joga na Araraquara, a Vitória também no César Araraquara, a Tainá no Sampaio e a Alinona também joga na Araraquara. Então, assim, é quase que um mix. Mas a gente ainda tem menos jogadoras jogando no Brasil do que as que jogam fora. É interessante, é curioso. Não, mas aí também, Patrícia, isso que a gente pode ver nisso daí, você falou jogadores do Araraquara e do Sampaio Corrêa. Exato, Entende? Então, você vê que a gente tem 2 times que estão aqui e o resto está muito abaixo.
Eu dou uma olhada porque a LBF passa no Canal Brasil, né? No canal público, da TV pública, TV Brasil, aliás. Canal Brasil é da Globo, na TV Brasil. Tem hora que é sofrível. Ver o jogo. Tem hora que é sofrível. E aí, quando você vê uma convocação de seleção brasileira com 2 times apenas tendo jogadoras nacionais, né, sendo representado, você vê o desnível para o resto. O Sampaio Corrêa, que é um time muito legal, porque já tem algum tempo, né, que o Sampaio Corrêa é um time relevante no basquete feminino, e São Paulo, né, que tradicionalmente talvez não, é o maior expoente do basquete feminino brasileiro. É de lá que vieram as maiores estrelas e ídolos que a gente tem no basquete feminino. Então, está aí representado por Araraquara, mas a gente vê nitidamente que há um desnível no basquete nacional feminino, tanto que só Sampaio e Araraquara têm representantes na seleção. Mas também não é muito diferente da masculina, né? Masculina também, Flamengo e Pinheiros costumam ser os que dominam ali, né? Mas se bem que também quando a gente pega a que jogou o FISU, né? Que eu falei do Campeonato Universitário, como que é que você falou, Fernandão? Que é o nome mais nosso, Universidade. Uhum. A gente pega e tem São José, Pinheiros, Fortaleza, Paulistano, Mogi, Pato. Então, assim, você vê que é uma seleção mais espalhada ali por outros jogadores. E jogadores que são relevantes em seus times, apesar de ter menos minutagem que outros, né? Mas o Cerrado, o time aqui de Brasília, fez uma belíssima campanha de temporada regular, acho que terminou em 3º ou 4º. Depois tropeçou bastante nos playoffs, mas é um time que foi muito legal de ver jogando aqui em Brasília e fez um belíssimo papel na temporada regular. É legal. Tô com saudade de ver um jogo de NBB em quadro. Ô, Luquiba, quando eu voltar, vamos marcar da gente ir. Faz muito tempo que eu não vou. Deve fazer uns 7, 8 anos. Muito tempo. Dois programas que a gente vai marcar. Assistir um jogo da basquete feminino e ano que vem da Lusa, né? Que eles estão com um projeto de isenção de ingresso. Todos os ingressos na faixa. Faz um cadastro lá e eu acho bem interessante. Mas eu não queria falar de Lusa, não, porque perdeu para o misto, vai continuar na D, então, enfim. Fiquei triste. Mas tem faixa azul. Não ter perdido. É tri-faixa azul. Só tem a Lusa que é tri-faixa azul nesse país. Não tem como. Enfim, beleza. A gente fecha o basquete falando da Lusa. Achei maravilhoso. Sempre equiparar a grandeza da Portuguesa com o basquete nacional. É isso aí. Palmas para a Portuguesa. Obrigado. Agora vamos voltar. Agora a gente vai sair do basquete nacional para ir para o basquete europeu. Eurobasket também começa agora em agosto, mais precisamente, eu anotei porque eu não quero falhar, no dia 27 de agosto, vai até o dia 14 de setembro, vão se passar em 3 cidades europeias. Limassol no Chipre, nem sei se fala assim, mas é Limassol no Chipre, Tampere na Finlândia e Katowice na Polônia. Dividiram ali 3 cidades e a gente tem as seleções europeias disputando o título. Eu acho que eu esqueci, tem mais uma cidade. Eu falei as 3, mas as fases finais vão ser em Riga, na Letônia. É isso mesmo, eu tinha esquecido de falar isso também. As fases finais serão em Riga, na Letônia. Então, é isso que é interessante. A Letônia tem uma seleção interessante e pode ser a primeira seleção desde 1993 a voltar a ganhar em casa. E eu acredito que existe essa possibilidade. Para mim, é bem grande. Eu acho, ainda mais que o Porzingão está na seleção. E também tem o garoto que eu amo, o 55, o armador, que eu acabei de esquecer. Zagaras. É o Zagaras. Como eu acho esse moleque foda. Ele tá jogando no Fenerbahçe agora, se não me engano. Acho que é no Fenerbahçe que ele tá jogando. Exatamente, Fenerbahçe. Isso. Fenerbahçe, time do sul aqui do país. Enfim, horrível essa.
Mas, enfim, eu queria falar que nós temos 34 jogadores da NBA jogando esse Eurobasket. E a Sérvia domina com 5. E alguns takes legais de falar do Eurobasket temos uma Espanha em renovação, podemos dizer assim. Temos Portugal chegando no seu 4º Eurobasket, e Portugal ganhou nos amistosos, ganhou da Espanha, com o Keita, agora jogadorzaço do Boston Celtics. Ídolo do Kiba. Ídolo do Kiba, com certeza. Que deve ser titular, inclusive, nessa temporada, pelo que eu estava lendo, do Boston Celtics. Então, assim, jogando muito bem. Então, teremos Portugal aí. E eu acho que, assim, disparar... o Wembanyama não jogará também. Acho que é um desfalque aí desse Eurobasket. Mas temos uma França muito forte, né? Temos uma Sérvia extremamente forte. E eu não sei se tem favas contadas não, tá? Apesar disso tudo, dessa Sérvia muito forte. Temos uma Alemanha também recém-campeã do mundo, jogando muito. Queria ouvir um pouco de vocês. Quem que vocês acreditam? Acho que basicamente assim, o que vocês veem primeiro na competição? Podemos falar que o Eurobasket é a segunda competição mais forte que temos, só atrás do Mundial? Ou será que o Eurobasket é a terceira maior competição, atrás de Mundial e Olimpíadas? O que vocês acham? Pode começar, Luquiba. Eu acho que não tem como tirar o peso das Olimpíadas. A nível técnico mesmo, com certeza, o Mundial supera, mas Olimpíadas, né, meu querido? Não tem como falar. Mas sim, tirando essas duas competições, eu acho que o Eurobasket é a mais competitiva. Você falou das seleções, praticamente você falou das favoritas. Você falou da Sérvia, você falou da Alemanha, você falou da França, você falou da Espanha. Eu só acrescentaria outros 2 países que você não falou, né? A Eslovênia com seu bundudo queridinho, que tá fininho, né? Então, já sabe, né? Já sabe, não dá para descartar a Eslovênia, né? E eu também, cara, não tem como você descartar também a Grécia. O Giannis, é o Giannis também, né? Ele jogando, põe o time nas costas e pode ganhar. Então, eu não descarto. E longe, claro, para mim a Sérvia é a principal favorita, mas longe de ser favas contadas. Ainda mais basquete, a gente já viu um monte de zebra acontecer em várias competições. Aquela Argentina ganhando, né, dos Estados Unidos. Então, assim, não tem como você falar que a Sérvia já levou, apesar de ter o time estrelado, né? Mas, para mim... tá em aberto. Eu gosto de assistir bastante o Eurobasket. Eu vou torcer para a Alemanha, em homenagem ao nosso querido Eric, que não está aqui, com os meninos Wagner dele, né? Para ver se consegue aprontar aí uma zebra. É isso aí. E você, Fernão, o que tu acha? Cara, esse lance da Sérvia ser a favoritaça, né? Eu acho que não tem jeito. Mas também acho que a Sérvia já era meio favorita em 2022, quando perdeu para a Espanha, né? Então, aquele ditado que eu, como vascaíno, aprendi, né? Jogo é jogado, lambaria é pescado. É só quando sobe a laranja lá e você começa a jogar que, de fato, as coisas vão acontecer. Mas eu acho muito difícil que a gente não tenha uma Sérvia na final. Eu não sei, né, quem vai ser a adversária da Sérvia, mas é muito difícil não ver a Sérvia na final com o Jokic sendo o grande cara. Eu destacaria, para além, né, dessas que o Luquiba falou, a Alemanha, a Grécia, a Eslovênia, a Sérvia e qual outra? França, que não vai ter o Wembanyama, que também o Luquiba é fã. Você falou da Lituânia, né, de poder voltar a vencer em casa. Afinal de contas, a fase final vai ser Letônia. Não, Letônia? Então não. Então, Letônia. Deixa, então esquece. Eu não acho que é Letônia, mas eu ia falar da Lituânia. Eu acho que a Lituânia é um time que a gente pode ficar de olho. Lituânia e Turquia. Acho que os 2 times são times que podem fazer. A Turquia tem um problema de juventude demais. Isso pode pesar nas fases finais. Talvez no começo ali a Turquia seja
explosiva com a sua juventude, mas na fase final isso pode pesar. E a Lituânia é a Lituânia, né? A Lituânia é um país que tem tradição gigantesca no basquete. Os caras sempre aparecem de alguma forma. Então, para além desses 5 favoritos, esses 6 favoritos, se a gente colocar a Grécia no meio, né, daqueles outros, eu acho que Turquia e Lituânia podem ser seleções para a gente ficar de olho, e muito mais pela Lituânia, por conta da sua tradição, quem sabe até surpreender. Esse lance de juventude, né, eu queria falar alguns jogadores para a gente também olhar com um pouco mais de cuidado nesse Eurobasket. Na Itália, o Simone Fontecchio, que joga no Miami Heat. Sim. Na Bósnia e Herzegovina, o Dzanan Musa, que é um jogador que era do Real Madrid e agora não sei para onde ele foi. Você já falou aí do seu Arthur Zagars, que é um moleque fantástico. Na Geórgia, vamos ficar de olho no Toko Shengelia, bom jogador. E Polônia, o Mateusz Ponitka, são caras que a gente pode ficar de olho para a gente sair um pouco desse eixo Jokic, Doncic, olhar para outros caras que também vão fazer nome aí nesse Eurobasket. Eu gostei, eu vou seguir nessa toada também que você trouxe, Fernandão, só para falar de... Eu ia entrar nos grupos, tal, para a gente fazer algumas brincadeiras, mas quando eu falei da Espanha, ela está realmente num momento de reformulação ali, que nem a gente falou da seleção brasileira, só que a Espanha num nível muito maior, vamos dizer assim, né? Eles têm a Liga Espanhola, é muito forte no basquete, inclusive eu estou chateado de não conseguir ver um Real Madrid ou um Barcelona nas próximas semanas, mas assim, até porque vai ter Eurobasket, né? E também porque começa em setembro a temporada deles. Mas é muito forte, e aí em cima disso a gente não veremos os caras carimbados que a gente costuma ver armando o jogo na Espanha. Não vai ter Sérgio Lu, não vai ter o Ricky Rubio, não vai ter aqueles caras que a gente conhece de longa data. Mas tem 2 nomes que, inclusive, eram cotados para o segundo dia do draft, tá? Da NBA, agora de 2025, que é o Sérgio... Oi? Pensei que você ia falar do Garuba e do Nunes. Não, mas não. Bons nomes, são bons nomes, inclusive os 2 apareceram na última Copa do Mundo e muito bem mesmo, principalmente o Nunes. Se eu não me engano, no jogo contra o Brasil, ele foi, tipo, incrível, assim, foi absurdo, o moleque jogou pra cacete. Mas são 2 nomes, é o Sérgio De La Rea e o Mário Sansuperi. O Sansuperi, inclusive, vai jogar em Gonzaga agora, no próximo ano. Quem quiser ver depois ele, quem não conseguir ver ele no Eurobasket, consegue ver depois talvez no March Madness, dependendo, né, porque Gonzaga a gente sabe como que é. Mas são 2 nomes para ficar de olho, tá? Porque esses caras devem assumir controle total da seleção espanhola. São 2 moleques foda de basquete, foda. O Sansuperi, que tem nome de francês, inclusive, para mim é o melhor dos 2, assim, ele é diferenciado, é um rapaz bem diferenciado mesmo, então vale ficar de olho. O pai e a mãe dele eram fãs de Pequeno Príncipe? Não sei, Fernandão, mas é boa pergunta. Bela pergunta, mas eu não sei te responder. É porque o cara que escreveu Pequeno Príncipe não é Antoine Saint-Exupéry? Então. Tem alguma coisa aí. É uma bela informação. Enfim, quando a gente... Antes de eu entrar nos grupos, o que foi? O podcast tá uma desgraça, né? Começou com pagode, teve Ultrafarma, agora falando de Pequeno Príncipe, tá uma conversa muito louca isso aqui. É o que eu falo, é TDAH Show. Onde eu estou, tem essas coisas malucas aí. Meu TDAH é um negócio maravilhoso, primordial, assim. Qualquer dia eu vou ganhar um prêmio por ele. Mas antes da gente entrar nos grupos aqui, eu quero saber o palpite de vocês. Hoje o Power Ranking da FIBA, ele traz Sérvia em primeiro, Alemanha em segundo, França em terceiro, Turquia em quarto, Letônia em quinto, Grécia em sexto, Eslovênia em sétimo e Espanha em oitavo. Então a Espanha já foi a primeira,
Hoje está em oitava por conta dessa reformulação aí que está rolando. O grupo A é composto por Sérvia, República Tcheca, Letônia, Turquia, Portugal e Estônia. Na minha visão, este é o grupo da morte. Esse é o grupo mais perigoso de todos. Os outros parecem cartas marcadas. Eu vou ler para vocês aqui. Grupo B: Alemanha, Finlândia, Lituânia, Reino Unido, Suécia e Montenegro. Grupo C: Espanha, Grécia, Itália, Geórgia, Bósnia e Herzegovina e Chipre. Bósnia e Herzegovina, que o Fernandão falou do Mussá, também terá Luka Garza. E eu achei isso interessantíssimo, porque eu não sabia. O Luka Garza, ele se naturalizou bósnio. Eu fui procurando os pais dele para saber descendência e tudo mais, eu não achei nada. Mas Luka Garza, sim, aquele que a gente zoou pra caramba no podcast, eu e o Eric, falando que era um bonecão de posto, que era interessante de ver e tudo mais, estará jogando o Eurobasket pela Bósnia. Achei isso interessantíssimo. E por fim, grupo D, composto de França, Eslovênia, Polônia, Bélgica, Israel e Islândia. Então, tirando o grupo A, que me parece o mais complexo de todos os outros me parecem cartas marcadas. Estão comigo? Quem vocês acham se classifica em cada um desses grupos? 4 para cada, né? Isso. Grupo A: Letônia, Turquia, Sérvia e República Tcheca e Tchequia. B: E você? Alemanha, Lituânia, Montenegro e Finlândia. C: Itália, Espanha, Grécia e Geórgia. D: França, Eslovênia, Polônia e Israel. Com a Vidia jogando muito no Israel. Cara, eu quero muito ver isso. Inclusive, vou pegar depois isso para a gente usar de pauta em algum momento. Ele falou sobre os conflitos, tá? De Israel, Palestina e tudo mais. É interessante pegar as declarações dele depois. Bem curioso. Luquiba, tua vez. Fogueira, hein? É parecido com o Fernandão, algumas pequenas mudanças. Para mim, grupo A, Sérvia, Turquia e Letônia, acho que os 3 dificilmente estão de fora. Eu acho que a quarta vaga que vai ser uma briga boa, e eu colocaria Portugal. Eu acho que vai ser uma grande surpresa. No grupo B, eu acho que não tem tanta surpresa, são os 4 que o Fernando não falou, né? Alemanha, Lituânia, Finlândia e Montenegro. O grupo C, eu imagino que Espanha, Grécia e Itália tranquilamente, e a quarta vaga talvez vai ser disputada entre Geórgia, Chipre e Bósnia, mas eu acho que Bósnia passa. E o grupo D, para mim, é quase igual. Eu não estou confiando em Israel, não. Eu acho que vai dar França, Eslovênia, Polônia e Bélgica. Gostei dos palpites. Eu só vou falar também para vocês aproveitarem jogos da Finlândia, porque eu descobri que o Markkanen FIBA é bom também. Descobri vendo alguns amistosos aí, o bicho é bom no FIBA também. Não é só interessante ver ele na NBA, não. Então fica a dica aí. Eurobasket, 27 de agosto, começando. Estaremos ainda de fora, mas quando a gente voltar com o podcast, a gente já vai ter alguns jogos que terão rolado e a gente vai poder revisar isso que a gente falou aqui. Diga lá, Fernandão, levantou o dedo. Não, só para dizer que pena que aqui no Brasil eu acho que não tem ninguém que vai transmitir o Eurobasket, né? Para ver aqui do Brasil vai ter que ser pelo stream da FIBA, então... O famoso Courtside. Courtside, mas obrigado, Fernandão. A gente não combinou, mas esse era o gancho que eu queria, exatamente esse gancho que eu queria para falar. Não teremos Eurobasket, nem TV paga, nem TV aberta no Brasil, mas teremos Euroliga sendo transmitida em TV aberta no Brasil a partir deste ano. Fiquem sabendo que temos uma nova emissora surgindo aí, vai chamar X Sports, apesar de ter o X na frente, não tem nada a ver com putaria, fiquem tranquilos, é só uma putaria esportiva mesmo, esporte 24 horas por dia.
Inclusive, um dos narradores que vai puxar tudo lá vai ser Milton Leite. Sim, grande Milton Leite de Jundiaí. Pois é, estará lá na... Mas é verdade, ele é de Jundiaí. Pois é, Milton Leite é de Jundiaí. Cara, eu quero ver Milton Leite narrando basquete. Deve ser Eu uma não sei coisa se vai ser... sensacional. eu não sei se vai ser ele, mas uma coisa curiosa também, Kiba, você sabia que terá Mauro Betting e o filho do Mauro Betting nos comentários? Não me surpreende, não. Mas eu fiquei empolgado com o Milton Leite, cara. Desculpa. Eu imagino ele narrando futebol, lá vai, Rogério, tocou para Cafu, Armerindo, não sei das quantas, nascido e não sei o quê. Tipo, ele começa a dar. O cara esquece o jogo. Imagina ele no basquete, ele vai se perder. Não sei quem passou para quem. Então, esse cidadão que nasceu em Jundiaí, é de Pelotas e não sei o quê. Coisa fantástica, né? Mas o problema vai ser ele dar hereditariedade de um jogo entre Turquia e Polônia com jogadores turcos e poloneses, né? Até ele falar o nome de todo mundo aí vai ser complicado. Mas enfim, vai ser interessante. Então, a partir desse ano teremos Euroliga sendo transmitida em TV aberta. A TV ela vai ser inaugurado, o lançamento dela é agora no dia 16 de agosto, ou seja, 16 de agosto é o quê? É sábado? É sábado, certo? 16 de agosto, sábado. E fica aí, só por curiosidade, são os donos da Calunga, que são donos dela, e ela vai ser onde era o canal da MTV. Então, assim, a X Sports ocupando o espaço da MTV, inclusive o prédio que será próximo da ESPN, lá no prédio onde também era a MTV. Então depois a gente pode falar mais disso, mas eu só queria trazer de forma rápida, vamos até deixar estrear. Eu não sei como vai ficar no streaming isso, mas é TV aberta, sinal digital. Contratar nós também, tudo aí, né? Exatamente, inclusive X-Sport, estamos aqui, ó. Quando a gente comenta qualquer coisa, se quiser que a gente narre, a gente até narra também, a gente faz piada, a gente sabe o que o Casé faz, a gente faz uma loucura que nem o Casé faz também, a gente é bom de falar merda também. Pode chamar, todos nós aqui, a gente é bom de falar merda e coisa importante também, a gente fala de tudo. Mas é isso, eu queria só fazer um pontinho, a gente falou pra caralho. Vamos fechar com NFL, porque quando voltarmos com esse podcast, já estaremos na semana do jogo no Brasil. Então, temos NFL chegando. Luquiba, eu vou dar muito palco para você agora, que você está muito por dentro de NFL. Você acabou de fazer todas as reviews junto com o Natanzinho. Inclusive, quem não viu, eu vou deixar o link aqui depois para vocês assistirem. O Natanzinho e o Luquiba fizeram divisão por divisão, falaram sobre as divisões, quem pode ser destaque e tudo mais, ficou bem legal o conteúdo, então depois eu vou deixar aqui também como link de apoio no podcast. Mas antes de qualquer coisa aqui, né, Luquiba, nesta temporada, Chiefs é o favorito, Eagles é o favorito, ou nenhum dos dois? A gente vai ver o Bills finalmente tendo o título dele, a gente vai ver o Colts superando tudo, com o Anthony Richardson jogando um absurdo assim, aquela fase estilo Luck, a gente vai ver o Caleb Williams tendo um ano incrível e o Bears indo para frente, ou talvez a gente vê um Commanders aí brilhando. O que você vê dessa NFL? Bom, vamos lá, meu querido. Só para pincelar, eu ainda não fechei com o Natanzinho. A gente não gravou semana passada, que ele viajou. Eu acredito que essa semana a gente feche as divisões. Eu acho que são duas ligas separadas. Eu acho que quando você fala do lado da AFC, não está garantido. Eu vejo o Chiefs, que eu acho que deu um salto para trás, um passo para trás do que era a temporada passada. Claro, envelheceu o time, você tem problemas de lesão, você tem problemas extra-campo, a gente não sabe se o Rice vai ser punido. Então, assim, muitas dúvidas no time. O time está um ano mais velho, com provavelmente a última temporada do Kelce. Então, eu não coloco o rótulo de o campeão. Mas não tem como falar que é um time que não vai chegar lá. É um time que playoffs tranquilamente e nos playoffs você sabe o desempenho do Chiefs, então não tem como descartar. Aí eu acho que briga bastante Ravens e Bills,
são os dois favoritos além do Chiefs, mas tem muita abertura para surpresa. Você tem o Broncos, que está fazendo um trabalho muito bom. Você tem o Chargers, tudo bem, perdeu agora, né, a linha ofensiva, mas também está fazendo um trabalho bom com o Harbaugh. Eu sou um fãzaço do Harbaugh. Você tem o Patriots, que pode vir ser Errado quem não é fã dele, Luquiba. Só queria deixar isso registrado. Justíssimo. Você tem o Patriots, que pode, de repente, surpreender, né, com o Vrabel, que é um baita treinador. Eu sei que o nosso querido João Maurício não concorda comigo, mas também paciência. Então, assim, eu não acho que está fechado, eu não acho que está cravado. Eu imagino que um desses 3 times vai estar no Super Bowl. Eu acho que Chiefs, Bills ou Ravens, um dos 3 está no Super Bowl. Mas eu acho que é o que dá margens para você ter surpresas. Aí, quando a gente fala do outro lado, né, da NFC, aí eu acho que dá para você falar que o Eagles é o franco favorito. É um time que ano passado era completo, teve algumas baixas, sim, de free agents, gente que saiu, mas o time já tinha draftado bem ano passado, então, assim, você perdeu o Milton Williams, mas você já tinha um substituto ali no time que estava com pouco espaço para jogar, você perdeu o cornerback, mas você também já tinha ali no draft, então, assim, é um time que está mantendo ali o mesmo nível, né, e dificilmente para mim, não chega no Super Bowl. Eu acho que seria de uma zebra muito forte. Você tem o Lions, que a gente não sabe o que vai acontecer. Foram 2 temporadas fantásticas, só que perdeu os 2 coordenadores, né? Tanto o ofensivo quanto o defensivo. E a gente não sabe o quanto eles eram importantes para o time ou não. O quanto o Dan Campbell tinha nesse time e o quanto era trabalho do Ben Johnson e do Glenn. Então a gente não sabe como é que vai se comportar o Lions. O time está lá. Inclusive, posso te interromper rapidinho nisso Claro. aí, Luquiba? A gente teve na pré-temporada Ben Johnson contra o Dan Campbell, já não teve? Teve um Bears e Lions, né? Eu não lembro se já rolou. Se eu não me engano, já teve o jogo e o Bears ganhou. Então, assim, é curioso realmente esse ponto aí. Que são dúvidas, né? Porque assim, a gente sabia que o ataque do Lions era fantástico. Aí o quanto de mérito você dava para o Ben Johnson e o quanto de mérito você dava para o Campbell. Não dá para saber. O Campbell tem a cultura dele do tipo, vamos arriscar o máximo, quarta descida não tem limite, a gente está sempre vai forçar mesmo o jogo, e isso é dele. Mas e as chamadas? Eram dele ou do Ben Johnson? Então, vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer com o Lions. O Commanders é um time que ano passado não era para ir longe, foi. Claro, o Calouro teve uma temporada fantástica, né, o Daniels, e eu não sei se vai conseguir o mesmo fôlego, porque você está com o McLaurin com briga de contrato, fazendo greve, não querendo jogar. Ele é a peça-chave desse ataque. Sem ele, eu não sei como vai funcionar. Eu não aposto no Deebo Samuel fazendo o mesmo trabalho que ele, então eu fico um pouco preocupado em cravar que o Commanders é um time já de Super Bowl. Tem um time que praticamente eu gosto, mas eu só acho que voto vencido em todos os grupos que eu converso, ninguém aposta, mas para mim o Packers é um time que ano passado eu já apostava que é da liga, tanto que até no jogo que a gente fez a cobertura aqui no Brasil, conversei com o Natanzinho e falei, cara, esses 2 times são 2 times de Super Bowls, né, tanto o Eagles quanto o Packers. Aí teve a lesão do Love, a temporada meio que desandou, mas é um time que saudável. O LaFleur, para mim, é um baita treinador também. Eu aposto que o Packers vai dar trabalho. A gente tem o Vikings, que a gente não sabe também como vai se comportar, o J.J. McCarthy. Se o Sandar não fez o que fez com o Vikings, então, assim, dá para ficar esperançoso. A gente tem o Bears, que é uma dúvida, porque talento tem, jogadores com talento tem, só que a gente também não sabe se o Ben Johnson, o quão bom ele é como treinador. A gente sabe o quão bom ele é como coordenador, mas como treinador, a gente sabe que às vezes funciona, às vezes não funciona. Então são muitas dúvidas, por isso que para mim o Eagles é um time que dificilmente não vai estar no Super Bowl. Você tem times para brigar, mas eu não vejo nenhum que você fala, pô, esse time no mano a mano bate o Eagles. Eu não consigo ver isso na NFC. Na NFC eu vejo o Bills com chances tranquilas de bater o Chiefs, eu vejo o Ravens com essa chance,
mas na NFC não. Para mim é o Eagles, eu colocaria o Eagles como o contender do Super Bowl. Eu acho que é por aí, Clem. E falei besteira, né, Fernandão? Na verdade, Dallas não. Ah, não, eu falei besteira total. O Lions não jogou nada e eu li a sua mensagem totalmente errada. Você falou que os seus carneiros jogaram contra Dallas. Eu li tudo errado. Tudo errado. Primeiro que não teve Lions e Bears. Na verdade, foi Bears e Dolphins. E aí eu peguei alguma conversa errada aí, já falando do Ben Johnson. Mas os seus carneiros aí, eles deram um tapa em Dallas, né, Fernandão? Só consegue fazer isso em pré-temporada mesmo. Quando chega para jogar de verdade, perde. Eu não vou nem me arriscar a falar nada de NFL, que todo mundo aqui já sabe, mas vale sempre reforçar, porque a nossa audiência que cresce a cada episódio chega e não sabe o nosso histórico aqui, então é sempre bom reforçar. NFL eu assisto para relaxar, me divertir, curtir, ver as trombadas, ver os passes maravilhosos de alguns QBs. Não é a liga que eu me interesse de conhecer para falar sobre. Eu gosto de curtir os jogos, entendo minimamente, eu entendo das regras, eu sei o que está acontecendo no jogo, ou seja, eu assisto um jogo com a consciência plena do que eu estou assistindo, mas eu não sei, talvez, nome de 10 jogadores de NFL, eu não conheço. Então, eu nem me arrisco a falar e acho maravilhoso caras como o Luquiba, como o João, como você, patrãozinho, que conseguem analisar um jogo de futebol americano, porque o trem difícil de analisar, gostoso demais de ver, mas difícil demais de analisar. Ô, Luquiba, só para fechar, é muito engraçado ver segundanistas, né? Segundanistas e primeiros anistas também, né? A gente tem um Ken Ward aí que a gente vai ver nos Titans, né? Quem você acha que tem mais a provar esse ano na posição de quarterback, na liga inteira? E não precisa ser só os novatos, não. Pode ser geral. Quem está no seu terceiro ano, quem tem mais a provar? Bom, para mim, o principal nome é o Caleb Williams, porque ano passado ele era rotulado quanto um prospecto de outro mundo, o cara mais preparado da história, e que era favas contadas, e que o Bears ia para o Super Bowl com ele, e aí teve uma temporada que foi um fiasco. Tudo bem, eu não consigo colocar 100% culpa em cima dele, porque ele tinha uma comissão técnica horrível, um ataque que não era funcional, e aí a receita para desastre mesmo. Agora, esse ano você não tem mais essa desculpa. Então, você tem o Ben Johnson, que é considerado uma das mentes mais brilhantes ofensivamente. Vamos ver o que vai dar. A gente tem também o Kirk Cousins, que é um cara que ano passado era titular e vinha bem até, e aí, de repente, desandou. Para quem já assistiu o Netflix, né, que faz aquela cobertura dos quarterbacks, ele participou também da segunda temporada. Ele fala um pouco a respeito disso, né, dando já o spoiler, claro, que ele teve problema, tomou uma porrada, o ombro não estava legal, ele não quis ficar de fora, acabou afetando a mecânica dele e atrapalhou tudo. Então ele começa no banco, a gente não sabe, né, o que vai acontecer com ele e se ele joga. Provavelmente o Penix, se jogar, dificilmente vai perder a titularidade, então talvez o Cousins possa ser trocado. Então, isso para mim é um fator que vale a pena ficar de olho. A gente tem o Aaron Rodgers, provavelmente a última temporada dele, né? E ele, mais uma vez, um time novo. A gente não sabe também que agora ele está na mão do Tomlin. Para mim é uma mistura meio estranha de você falar Mike Tomlin e Aaron Rodgers juntos. Então a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem o Russell Wilson, do Giants, que é um cara que sabe que está passando o bastão para o Jackson Dart, né, que acabou de ser draftado para o time, mas até quanto ele vai querer entregar esse bastão, ou de fato ele vai querer mostrar que ainda tem alguns anos ainda para jogar na liga. A gente tem o Justin Fields, que é um cara que no Bears foi taxado como se não tivesse nenhum valor, foi praticamente chutado do Bears, foi para os Steelers, fez bons jogos pelos Steelers do Tomlin, e agora colocaram ele no Jets, que teoricamente ele vai ter uma função parecida com o que ele tinha no Bears, então a gente não sabe também a evolução dele, mas eu acho que vale a pena ficar de olho nesses caras.
E eu particularmente gosto da evolução do Drake May. Eu não acho que é o cara que tem a se provar, mas eu acho que é um cara que vale a pena ficar de olho, porque ano passado ele já teve bons momentos, mesmo não tendo recebedores bons e tendo uma péssima linha ofensiva, ele ainda assim conseguiu produzir boas jogadas. O Patriots reforçou bastante a linha ofensiva, então eu imagino que ele vai ter um pouco mais de tempo para poder pensar em jogadas, e você colocou o Stephon Diggs lá, então talvez ele vai ter alvos melhores do que ele teve temporada passada. Então eu acho que é um cara que vale a pena ficar de olho. Acho que fora isso, todos os outros estão na mesma, o Burrow com nível MVP, né, o Mahomes está um pouco em queda, mas também já entendeu que você não precisa ser o MVP toda temporada, basta você jogar nos playoffs que você faz. Você tem o Kyler Murray, que todo ano a gente sabe se é o ano ou não vai ser o ano, né? O Josh Allen, que para mim é o melhor da liga, tem o Lamar Jackson, que é fantástico. Eu acho que fica por aí, Clem. É isso, muito bom. Então, quando a gente voltar, porque assim, eu queria soltar spoiler dos próximos episódios, mas a gente não vai ter spoiler dos próximos, porque a gente só volta dia 4 de setembro, se eu não me engano, agora. Que a gente fica sem podcast dia 21, sem podcast dia 28, volta no dia 4 de setembro, se eu não me engano. Aí já vai ter NFL rolando, a gente já vai ter MLB nos playoffs. Temos que falar disso também, Fernandão. Opa! Playoffs ainda não, playoffs de MLB só no final de setembro. A temporada vai toda no mês de setembro ainda. Ah, tá. Playoffs a gente vai ter no início de agosto, de fato, e daí por diante. Outubro é o mês dos playoffs na MLB. Talvez esse ano com a possibilidade do último jogo da World Series ser disputado no comecinho de novembro, se não me engano. Pode ser isso. Os caras estão ficando malucos? Quer jogar que os caras joguem na neve daqui a pouco? Mas temos, patrãozinho, desde daquele episódio da retomada, e que nós demos uma pincelada pela MLB, daquele dia para cá já mudou tanta coisa, cara, mas tanta coisa que vai ser legal a gente falar de MLB em algum episódio por aí. Não, a gente vai. Então, assim, já vamos dar spoiler, então. Vai ter spoiler. A gente vai falar de MLB na volta. A gente vai falar de calendário da NBA, porque eu já tenho coisa para xingar da NBA aqui, porque pela primeira vez um finalista de conferência não tá no jogo de Natal, não colocaram os Pacers em jogo de Natal, e eu estou puto com isso, tá bom? Nem o Celtics. Puto com isso. Nem o Celtics. Não, eu estou muito puto com isso. Eu estou extremamente puto com isso. E também tem mais problema. Pelo menos o tip-off a gente vai jogar. Então, a semana lá de tip-off a gente vai jogar. Mas não tá no jogo de Natal. Fiquei cabreiro com isso. O time é bom. O Haliburton é a estrela, mas o time é bom também. Tem que ter considerado. Então, a gente vai falar disso. A gente vai falar de MLB. A gente vai falar do jogo no Brasil. Não vai falar do jogo do Brasil não, porque ele ainda vai acontecer. A gente vai falar no outro, depois da volta ainda. De como foi o jogo no Brasil. E eu acho que é isso. De resto, o que eu tenho para falar é o seguinte. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê daqui 2 semanas. Porque, como eu disse, eu sou aquele cara que acabou de entrar na empresa e já pediu férias. Desculpem por isso, mas foi o que eu fiz. Luquiba, muito obrigado. Valeu. Agora vai jantar com a Jó, senão ela vai me matar. É isso. Já jantei, meu querido. Hoje eu jantei antes de gravar. Já antecipei já isso. Obrigado. Prazerzaço, Clê, prazerzaço, Fernandão. Espero novamente conversar com vocês. Curta bem as suas férias, né? E qualquer coisa, estamos aí. É isso aí. Fernandão, como sempre, um prazer. Quase que... Não vou falar o que eu ia falar, mas é um baita de um prazer aqui conversar com você. Ver a sua face nessa mesmo que a distância. Quando voltar para o Brasil, terei que passar por Brasília. Não para botar fogo em nada, não para distribuir patrimônio público, mas é só para te encontrar mesmo. Porque quem faz isso é golpista, entendeu? Não é verdade? É isso, meu patrãozinho. Um abraço para você, um abraço para o Luquiba, para todo mundo que nos viu e ouviu até esse momento aqui. Venha a Brasília, será recebido com um abraço caloroso. Vamos em frente, 2 semanas de folga, não à toa seu apelido é patrãozinho, né?
Quem é patrão pode começar na empresa hoje e amanhã já pedir férias e tirar 2 semanas, então vamos em frente. Vamos em frente que tem esporte para acontecer aí, vai ser legal demais quando a gente retomar, que vai ter bastante coisa para falar. Vai, muita coisa mesmo. Mas é isso, gente. Valeu. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Não esquece de dar o joinha aqui nesse vídeo, de compartilhar, de comentar com os amiguinhos. O Zonecast está de volta e a gente quer ser o maior podcast esportivo americano, esportivo, esporte, política e tudo que envolve esporte, tudo que envolve dentro e fora das 4 linhas. É isso. Beijo grande a todos e a gente se vê daqui 2 semanas no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Beijos.